Graça e paz seja multiplicada com todos, em nome de Jesus. Nesse estudo de hoje, vamos rapidamente examinar nas Escrituras e vamos descobrir pela Bíblia de onde veio esse povo chamado, esses terroristas, né? Que odeiam Israel, que atacam o povo de Deus, não só Israel, como cristãos também, né? Judeus e cristãos são perseguidos por esse povo. Da onde surgiu? Quem foi o pai destes povos na Bíblia? Bom, no livro de Gênesis, nós vemos o princípio de todas as coisas. Tudo começou em Gênesis. A formação de todos os povos que existem sobre a terra. Depois do dilúvio, Noé teve Sem, Cã e Jafé, 3 filhos. Só que Cã, ele foi amaldiçoado por Noé, porque certa feita Noé plantou uma vinha, embriagou-se e tirou a sua roupa. E Cã foi aquele filho que chegou e foi imprudente. Ele viu a nudez do seu pai e por causa disso Noé o amaldiçoou. E Noé, quando amaldiçoa Cã, ele não fala seja amaldiçoado Cã. Ele fala seja amaldiçoado Canaã. Ele amaldiçoou, na verdade, o neto dele, que é o filho de Cã. Então, essa é uma geração que foi amaldiçoada. Deus havia mandado o dilúvio, havia destruído a maldição que havia sobre a terra, e agora um novo problema surge, uma nova maldição sobre Canaã. E Canaã, nações que saíram dele, 12 nações. E uma dessas nações, que são os amalequitas, é o povo que odiava o povo de Deus. Quando Noé amaldiçoou o próprio filho, né, Canaã, dele saíram 12 nações, 12 tribos. Então Deus levanta Abraão, semita, um príncipe, para que a partir dele também fosse gerado 12 tribos. Então seriam 12 tribos amaldiçoadas contra 12 tribos abençoadas por Deus. E assim aconteceu. Então Deus chama Abraão, Deus fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. E quando Abraão chega na região de Canaã, Deus então fala com Abraão: esta terra de Canaã darei a ti e a teus descendentes. Então nós vemos ali que o povo agora eles tinham que lutar pela terra, né? Porque os cananeus moravam ali. Então Deus fala para Abraão: vasculhe a terra, peregrine por ela, ande por todos os lados, onde pisar a planta dos teus pés, eu te darei. Então aí começa esse desenrolar, né? A maldição de Canaã, e Deus levanta Abraão com as 12 tribos para combater essa maldição. Então, muitas pessoas pensam que esses terroristas surgiram de Ismael. Muitas pessoas pensam isso. Mas se nós formos ver na Bíblia, nós vamos ver que não. Tudo indicava que talvez seria de Ismael, mas teve uma intervenção divina lá em Gênesis, capítulo 16, versículos de 9 a 12. Houve uma intervenção divina para que esse ódio não procriasse, não gerasse, não germinasse no coração de Agar, para que ela pudesse passar para seus filhos e para que pudesse ter esse ódio por Israel hoje. Porque o ódio, irmãos, é passado de pai para filho. Se a pessoa odeia alguém hoje na vida, quando essa pessoa tiver um filho
ele vai receber esse ódio também e vai passar a odiar essa pessoa. E com isso, a pessoa que não consegue perdoar, ela acaba condenando toda a sua descendência. Foi o que aconteceu nesse estudo que nós vamos passar aqui para vocês. Não é o caso de Ismael, né? Vamos ler aqui Gênesis 16, versículos 9 a 12. A intervenção divina, quando Agar ela saiu debaixo das asas de Abraão e ela começou a se engrandecer e a maltratar Sara. Então Sara a expulsou de casa e ela saiu. Então está escrito aqui, ó. O anjo do Senhor lhe disse, versículo 9, Gênesis 16 e 9. Volta para a tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. Então o anjo do Senhor aparece a Agar e manda para que ela voltasse e se arrependesse. Então nós vemos aqui o arrependimento. Agar se arrependeu e ela não passou esse ódio para o filho. Vamos ver mais aqui, versículo 10. Ó. E o anjo do Senhor lhe disse, eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não serás contada por seu grande número. Versículo de número 11. Deixa eu pôr meu óculos que é melhor. Versículo de número 11. E o anjo do Senhor lhe disse, eis que tu estás com um filho, e gerarás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem selvagem, a sua mão será contra todos, e todos serão contra ele, e habitará na presença de seus irmãos. Olha só então a promessa do anjo, que o anjo falou para Agar. Ismael, ele seria um homem bravo. A mão dele seria contra todos e todos seriam contra eles. Mas isso não configura o fato de os ismaelitas terem tornado terroristas. Não são eles. Porque a Bíblia diz aqui que dele nasceriam 12 tribos, 12 príncipes. E esses príncipes, e aqui no finalzinho do versículo 12, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. Então haveria paz entre Ismael e Israel e Jerusalém, né? Haveria paz. Inclusive tem uma profecia que fala que nos últimos dias esses dois povos vão se unir em um só povo e eles serão como irmãos. Existe essa profecia. Ele tinha tudo para se desvirtuar. Ismael foi expulso com sua mãe de casa, saiu debaixo das asas de Abraão. Mas por que houve essa intervenção divina? É simples, é por causa da intercessão. Abraão, quando viu isso daí, ele viu isso daí com maus olhos. Ele não se agradou daquilo. Mas Deus falou para ele, faça tudo o que Sara quiser, para não despertar o ódio nela, porque senão poderia acontecer o contrário, né? Então, Deus falou para ele, faça tudo o que Sara quiser. Porém, Abraão intercedeu por Ismael. Nós vemos isso aqui em Gênesis 17 e versículo 20. Gênesis 17 e 20 diz assim, ó: E quanto a Ismael, eu te ouvi, o Senhor falando, né? Eis que eu tenho abençoado, e o farei frutífero, e multiplicarei excessivamente. 12 príncipes ele gerará, e farei uma grande nação. Meus irmãos, hoje em dia nós já vemos isso se cumprir. Existem 12 príncipes, né, ismaelitas. Esses príncipes ismaelitas não se misturam com esses terroristas. Esses terroristas, nós vamos ver aqui à luz da Bíblia, que são outros povos, que até eles se converteram ao Islã, né? Mas eles não são ismaelitas. Eles estão ali misturados apenas. E nós vemos aqui que Deus abençoou Ismael. Deus abençoou grandemente a Ismael.
E a oração intercessória de Abraão foi ouvida, né? Porque Deus ouve a oração intercessória. Por isso devemos orar pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, porque Deus ouve a oração intercessória e Ele intervém, Ele muda o futuro, Ele muda o destino das pessoas. Então nós temos essa obrigação de estarmos orando com orações intercessórias por aqueles que estão à nossa volta. Então, quando Abraão morreu, uma prova de que Ismael não era brigado com Isaque está na morte de Abraão. Quando Abraão morreu, nós vemos que quem é que estava ali para sepultá-lo? Ismael e Isaque. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 25. Vamos ver aqui, Gênesis 25 e no versículo de número 8. Gênesis 25 e 8. Olha só o que está escrito aqui. Então Abraão entregou o seu espírito e morreu em boa velhice, um homem velho, cheio de anos. E olha que palavra-chave maravilhosa que está escrito aqui. E foi reunido ao seu povo. Então Abraão morreu. E a Bíblia diz que ele foi, depois disso, reunido ao seu povo. O que está falando aqui? Está falando que ele foi para o paraíso. Abraão morreu e foi para o paraíso. Quem tem ódio no coração vai para o paraíso? Não vai. E nós vemos que aconteceu aqui no versículo 17 com Ismael. Vamos ler antes o cumprimento da profecia que o anjo fez para Ismael, que dele nasceriam 12 príncipes, 12 nações. Está escrito aqui, ó, no versículo de número 13. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, de acordo com as suas gerações. O primogênito de Ismael, Nebaiote, Quedar, Adibiel, é difícil ler, né? Midição, olha os nomes dos 12 príncipes. Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. E pelas suas fortalezas, 12 príncipes, de acordo com as suas nações. Então está escrito aqui no versículo 16, né? Esses são os 12 príncipes de acordo com as suas nações. E no versículo 17 nos mostra quando Ismael estava velhinho e quando ele morreu. Está escrito aqui, ó. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele entregou o seu espírito e morreu. Versículo 17 está escrito isso. E olha o que está escrito no final do versículo 17. E foi reunido ao seu povo. Então o que acontece com Ismael? Ele também vai para o paraíso. Se ele tivesse ódio no coração, ele não iria. Ele não seria salvo. Mas Deus o salvou. Ele foi para o paraíso. Então, peraí. Se não é os descendentes de Ismael que se tornaram os terroristas, quem são então? Olha só. Os judeus falam que os terroristas são antissemitas, não é? Só que se nós olharmos com atenção nesse cenário, nós vamos ver o quê? Vamos ver que esses terroristas não perseguem os outros povos semitas, como por exemplo, outros povos ali da terra de Ur, de Uz, né? Onde estavam os semitas morando e habitando, que Abraão saiu de lá, né? Da terra de Ur dos caldeus. Então, por que eles só perseguem Israel? É porque esse ódio que eles sentem não é pelos semitas, e sim somente por Israel. Então, aonde surgiu isso? Como surgiram esses terroristas? Esses terroristas surgiram no nascimento de Jacó e Esaú. Então, esses terroristas, segundo a Bíblia,
eles são os descendentes de Esaú. Olha o que a Bíblia diz aqui. Isaque era da idade de 40 anos quando tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, Ciro de Padã-Arã, irmã de Labão, o sírio. Então Isaque tinha 40 anos. Quando Rebeca engravida, versículo 23. Aqui eu estou no capítulo 25, versículo 23 de Gênesis. Está escrito assim: e o Senhor, ela começou a sentir umas coisas estranhas dentro dela, né? Ela estava grávida de gêmeos e a barriga dela fazia assim, né? Porque as criancinhas ali dentro do ventre estavam brigando desde o ventre. Desde o ventre já eram inimigos. Então ela fala com Deus assim, né? Senhor, o que é isso que me acontece? O que é isso que me sucede? Por que está acontecendo isso comigo? Né? Aí Deus fala para ela, versículo 23. 2 nações estão no seu ventre, 2 tipos de povos dividirão as tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais novo. Então aqui já tem uma profecia, antes mesmo de Esaú e de Jacó nascerem, que o mais velho serviria o mais novo. Então quem nasceu primeiro? Nasceu primeiro Esaú. Esaú nasce primeiro e depois logo em seguida vem Jacó segurando pelo calcanhar de Esaú. Então haviam ali 2 nações, Israel e os descendentes de Esaú. A história nos mostra que os descendentes de Esaú eram povos que se aliavam com qualquer outro povo para atacar Israel. Eles odiavam Israel. Desde essa época já começou a surgir o ódio no coração deles. Então nós vemos, o Senhor Jesus, ele nos ensina a perdoar as pessoas. É por causa disso. É porque o ódio é um mal que é passado de geração para geração, de pai para filho. Então a pessoa do nada, ela tem esse ódio gratuito por causa das raízes. E muitas vezes ela nem conhece as raízes dela, mas ela tem descendência em Edom. Por isso essa pessoa sente esse ódio mortal por Israel. Então nós já descobrimos, à luz da Bíblia, quem são os terroristas, né? Vamos mais a fundo nesse estudo e vamos descobrir exatamente de qual filho de Esaú que tiveram esse problema, que caiu sobre eles essa maldição, né? Olha só, quando a pessoa não consegue perdoar, como eu disse no começo, né? Ela leva isso por gerações e, consequentemente, toda essa geração será destruída, se perde. Por quê? Porque está com ódio no coração e isso não agrada a Deus, né? Então é por isso que Deus tem aquela profecia lá de Ezequiel, capítulo 38 e 39, que diz assim: eu colocarei o anzol no teu nariz e te puxarei. Está falando da guerra do Armagedon, né? Por quê? Porque Deus vai reunir todos esses povos que são descendentes de Esaú, que sente ódio de Israel, para os destruir. E ali no Armagedon será a última batalha. A Bíblia diz, lá em Ezequiel, leia para você ver, 38 e 39, o que acontece nessa guerra. Ali um atacará o outro e todo o exército será dizimado. A Bíblia fala também, lá em Zacarias 14, a mesma profecia sobre isso, e ali fala que eles apodrecerão em vida com a volta do Messias nas nuvens. Quando o Messias aparece nas nuvens, eles apodrecerão em vida. Por que isso? Por causa do ódio no coração. Então, essa história de guardar mágoa, de guardar ódio de alguém, é muito perigoso. Você coloca em xeque todos os seus descendentes e eles não têm como lutar contra isso, porque eles receberam por parte genética isso daí de seus antepassados, de seus patriarcas. Então, como eles receberam isso dessa forma, eles sentem ódio sem saber. E é onde a marreta de Deus vai ter a correção, com certeza, né? Então, Ismael não tinha problemas com seu irmão
Isaque, né? E dele se cumpriu a profecia, nasceram 12 príncipes. 12 príncipes. E com isso, essa intervenção divina, então, fez com que aplacasse a ira no coração de Agar e não proliferasse isso contra os ismaelitas. Por quê? Por causa da intercessão de Abraão. Abraão intercedeu por eles. Então, esses são os filhos de Ismael, 12 tribos. Voltando aqui, né? Jacó e Esaú. O Senhor, então, quando nós vemos lá em Êxodo, capítulo 17 e versículo 16, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, o que acontece nessa trajetória? Quando eles estavam passando ali por Canaã, Amaleque sai ao encontro deles, os amalequitas, né? E covardemente atacam o povo de Deus. Imagina só um cenário onde o povo de Deus estava 3 dias caminhando sem água, porque eles chegaram em Mara, que tinha águas amargas, e a Moisés orou ali, a água ficou doce, eles beberam água ali. Então eles caminharam 3 dias pelo deserto até chegar naquela região de rochas, aonde Deus fez o milagre de sair água da rocha. Então, esse intervalo de Mara até as águas da rocha eram 3 dias de caminhada. Então imagina só o povo andando pelo deserto 3 dias com fome, com sede, cansados, e ainda vem os amalequitas por trás, covardemente atacando, igual os terroristas fazem hoje, né? Atacando crianças, mulheres, velhos e tudo. Eles não mudaram a estratégia, até hoje eles fazem da mesma forma. Então Deus irou-se com isso. E lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 16, vamos ler aqui. Êxodo 17 e versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Porque disse: o Senhor jurou, fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Então o Senhor jurou, vai ter guerra contra Amaleque por causa disso, por causa deles terem atacado ali no deserto os fracos, os cansados, as crianças, as mulheres, os idosos que estavam por trás porque já estavam cansados, e eles atacaram ali e passaram alguns ao fio da espada, né? Então Deus irou-se e levantou-se e disse: Deus jurou que por causa disso haveria guerra contra Amaleque até o fim dos tempos. E é o que nós vemos hoje, né? Quem era Amaleque? Quem era Amaleque? Amaleque, à luz da Bíblia, eles eram descendentes de Esaú. Isso está registrado em Gênesis 36 e versículo 15. Vamos ler aqui. Gênesis 36, versículo 15. Olha só o que está escrito aqui. Estes são os sheiks, filhos de Esaú. Olha só, o único lugar na Bíblia que não está escrito essa é a descendência de fulano de tal. Está escrito sheiks. Então, eles eram sheiks. E quem foi que mudou o Alcorão, né? Foram os sheiks. Acrescentaram lá nas súrias: mate judeus, mate cristãos. Por quê? Por causa desse ódio que eles sentem pelo povo judeu e agora também pelos cristãos, que são os remanescentes. Os judeus que foram espalhados pela terra são chamados remanescentes. E eles são os que praticam o judaísmo com o testemunho de Yeshua. São os judeus cristãos. Então, as igrejas evangélicas são os judeus cristãos. Quem aceita a Jesus é porque lá no seu coração tem esse chamado. E porque o Senhor Jesus ele veio para reunir os povos que estavam espalhados sobre a face da terra. Então, todos que aceitam a Jesus e reconhecem que ele é o Messias, esses são os povos que o Messias está ajuntando para levar de volta para Israel. E vai se cumprir a profecia do retorno, né? Essa diáspora vai acabar dessa forma, mas é o Messias que vai fazer isso. Ele que vai reunir esses povos,
e levar. E o povo deve voltar a guardar a lei com o testemunho de Yeshua. Algumas leis Yeshua revogou, com certeza, que são as leis do sacrifício, né? Porque o Senhor Jesus foi o sacrifício vivo lá na cruz do Calvário. Mas outras leis, não. Inclusive o Sermão da Montanha e todos os ensinamentos de Jesus, o que ele ensinou? A lei de Moisés. Ele ensinou: não matarás, não adulterarás. Toda a lei de Moisés ele ensinou: adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Tem lá em Marcos registrado Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouça Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é único. Então, o Senhor Jesus, ele é o Messias que chegou e reuniu os povos para levar a Deus novamente. Então nós vemos que o Senhor Jesus é o Messias realmente. E aqui nós vemos o único lugar na Bíblia onde está escrito que esses filhos de Esaú eram sheiks. E nós vemos no Alcorão, né, que quem alterou as súrias, 114 súrias, foram os sheiks, porque ficaram de posse daquilo por vários anos e eles puderam alterar. Hoje quem segue o Islã talvez não saiba disso, mas a Bíblia está aqui e ela explica todas as coisas. Então, vamos ler novamente aqui, versículo 15. Gênesis 36 e 15 diz assim: estes são os sheiks dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz. Então Esaú teve o filho de Elifaz. E os filhos de Elifaz, que foi o primogênito de Esaú, tiveram os sheiks. O primeiro que nasceu foi Temã, sheik Omar, sheik Zefô, sheik Kenaz, sheik Corá. Olha só o nome desses sheiks. Sheik Gaetan, sheik Amaleque. Olha aqui, encontramos o Amaleque, que foi o pai dos amalequitas, que tinha por rei Agag. Quem era Agag? Agag foi o rei dos amalequitas. E Deus manda Saul destruir os amalequitas. Era para destruir tudo, por causa da maldição. São as 12 tribos amaldiçoadas, né? As 12 tribos amaldiçoadas. Por que amaldiçoadas? Eles praticavam feitiçaria, eles eram feiticeiros, né? Eles eram possuídos por demônios e tudo que eles tinham era possuído por demônios, porque havia essa maldição sobre eles, né? Então nós vemos que Deus levanta então Israel, as 12 tribos de Israel, contra as 12 tribos amaldiçoadas, e Deus manda que destruísse completamente Amaleque. E Esaú chega lá para destruir, mas não, ele traz para si as ovelhas, o gado, o ouro, a prata, e mantém vivo o rei de Amaleque, que era Agag. Então o que acontece? Ele desobedeceu a palavra de Deus. E por essa desobediência entrou uma maldição na vida dele. E por causa disso o reino foi rasgado e passou ao rei Davi. Mas qual era a importância dele ter obedecido isso? Samuel mesmo, depois quando chega lá, Samuel fica enfurecido com aquilo quando ele vê, e ele mata Agag ao fio da espada. Nós vemos então que foi rejeitado por Deus por causa dessa desobediência. Né? Então, Amaleque foi descendente, filho de Elifaz, filho de Esaú. Ele era bisneto de Esaú. E a maldição caiu sobre ele. Ele deu origem aos Amalequitas. Essa guerra que eu falei de quando o povo saiu do Egito, essa guerra, quando o povo estava passando ali por Canaã e Amaleque atacou, está registrada em Êxodo, capítulo 17, versículos 9 a 14. Vamos ler aqui. Êxodo, capítulo 17, 9 a 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Moisés disse a Josué:
escolhe para nós, homens, e vai à luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro, com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera, e lutou contra Amaleque. Irmãos, vemos aqui o povo recém-saído do Egito, né? Nessa hora aqui, o povo não era guerreiro, eles eram escravos, eles não sabiam guerrear. Então, quais eram as armas deles? Eram martelo, machado, ferramentas agrícolas. Eles nem tinham espadas nessa época, né? E nós vemos aqui então que Deus manda eles pelejarem contra Amaleque. Então lutou contra Amaleque, e Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. É aquela época em que Moisés fica com as mãos erguidas, né, orando. Enquanto ele está com as mãos erguidas, o povo de Deus começa a vencer a guerra. Quando ele cansa e abaixa as mãos, Amaleque começa a vencer a guerra. Então chegou os dois, né, Arão começou a segurar o braço de Moisés levantados assim, para ele continuar orando com os braços erguidos, e eles puderam vencer a guerra nessa hora ali então. Então olha só, meus irmãos. Aconteceu que Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, e quando baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e colocaram debaixo dele, e assentou-se nela, e Arão e Hur apoiaram as suas mãos de um lado e do outro lado, né? E as suas mãos ficaram firmes até o sol se pôs. Então essa guerra está registrada aqui em Gênesis 17, versículo 9 a 14. Amaleque, ele começou essa guerra atacando o povo de Deus por trás, né? Pegando os cansados, as crianças, as mulheres, os idosos, quem não aguentava andar mais rápido, ficou para trás. Esses Amaleque passou ao fio da espada, né? Então olha o que aconteceu depois que o Senhor viu isso daí, está em Êxodo 17:16. O Senhor fez um juramento, jurou o Senhor que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. Então essa guerra contra Amaleque fez com que esses descendentes de amalequitas nos dias de hoje se formassem em grupos e invadissem os países, como por exemplo o Irã. Formou ali um grupo terrorista e dominou o Irã, que é o que Israel está atacando hoje, né? Então, formaram ali na faixa de Gaza um outro grupo terrorista, e ali eles atacaram, eles dominavam aquele povo de Gaza, subjugavam aquele povo de Gaza e atacavam Israel por ódio mortal que eles têm. Então nós vemos vários grupos de terroristas, e todos esses, à luz da Bíblia, são descendentes de Esaú, diretamente de Amaleque. Lá em Esther capítulo 9 e versículo 24, está escrito assim: Ramã, filho de Ramadate, o Agagita, inimigo de todos os judeus. Então, quem é Agagita? Agagita era descendente de Agag, a Malequita. Quem era Amã? Era um terrorista dos dias de hoje. Amã, naquela época, ele odiava os judeus, e é esse ódio que passava de geração para geração. Por que ele odiava? Porque ele era Agagita, descendente do rei Agag, rei dos Amalequitas. Nos dias de hoje, nós temos então esses povos que se infiltram no meio dos povos, dos muçulmanos principalmente, né? Porque tem essa inserção nas súrias, mate judeus e mate cristãos. Então eles fazem isso baseado no que eles leem ali, né? Sendo que os ismaelitas, que também são muçulmanos, não fazem isso, né? Inclusive nessa guerra do Irã, quando o Irã lançou o ataque de drones contra Israel, os ismaelitas, que são aqueles 12 príncipes que moram ali naquela região, derrubaram muitos drones que estavam indo em direção a Israel. Eles ajudaram a Israel. E a profecia está se cumprindo. No fim dos tempos, eles serão um só povo. Eles vão se unir
e serão um só povo, os ismaelitas e os judeus, né? Descendentes de Isaac. Meus amados, esse é o estudo que eu trouxe hoje para vocês. Qual foi a origem desses povos e por quê? E eu deixo aqui um alerta. Não sinta ódio, perdoe, porque quem sente o ódio, ele passa isso de geração para geração. E por causa do ódio, toda essa geração vai para o inferno. Porque não é capaz de perdoar, indo contra a palavra de Deus, sendo que Deus deu ordem para perdoar. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Isso é tão sério que Deus rasgou o reino de Saul por ter desobedecido e por não ter matado o rei dos Amalequitas. Temos vários respaldos bíblicos, a Bíblia se autoexplica. Aqui nós temos uma grande lição, né, sobre o perdão. Temos que perdoar, não podemos levar adiante, né, esse ódio. Quem sente ódio de você vai se ver com Deus, né? Não é você que vai mudar isso, mas você tenha o seu coração limpo, livre disso daí. Não tenha ódio das pessoas. Muitas vezes o inimigo ele se apropria de certas coisas e faz o que não é parecer que é, fazendo com que você sinta ódio no coração, porque o objetivo dele é levar as pessoas para o inferno. Então, quando a pessoa começa a alimentar esse ódio, essa pessoa começa a marchar para o inferno, porque ela começa a cometer injustiças, e Deus é justo. A única coisa que é contra Deus é a injustiça, que é o oposto de Deus. Então essa pessoa está em rota de colisão com Deus. E é isso que o diabo faz, o inimigo de nossas almas. Ele coloca essas pessoas em rota de colisão com Deus para serem destruídas. Então, no fim dos tempos, Deus trará uma batalha final. Essa batalha final, todos estes que têm ódio no coração, que sentem ódio por Israel, serão destruídos. Serão destruídos. Deus vai aniquilar com o iníquo. Toda a iniquidade será destruída. Então, meus irmãos, nesta palavra de hoje, aprendemos a origem dos terroristas e aprendemos também a não guardar o ódio em nosso coração. Amém? Que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.